Olá, gente. É com muita alegria e satisfação que estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro Os Prazeres da Alma, ditado pelo Hamed. E hoje vamos conversar novamente sobre mais uma chave simbólica da humildade. Hamed começa assim. Vocação é uma marca de nascença que Deus nos faz em segredo, e um dia, sem nos darmos conta, ela se revelará, simples e espontânea. Olha que bonito, né? Então, a vocação seria isso de único que existe dentro de nós, essa marca da presença divina que reside em cada um de nós. É como se fosse aquela saudade da casa, né? Saudade da casa do pai, que na verdade é interior, é algo interno que reside dentro de nós, e como se a gente procurasse em todos os lugares por nós mesmos. E como ele bem diz ali, essa vocação se revelará simples e espontânea, ou seja, não é algo complexo, né? E que vai se revelando, como na verdade uma cebola em que a gente vai tirando as camadas e vai se revelando cada vez mais, vai revelando cada vez mais os nossos potenciais e quem nós realmente somos em essência. Então, a vida, né, e o revelar dessa vocação seria como ir tirando essas camadas da cebola para ir chegando ali ao centro. As criaturas, consideradas como espíritos imortais, são portadoras de uma bagagem de inúmeras experiências adquiridas na vida presente, nas vidas passadas e no plano astral. Então, nós teríamos essa soma de todas as coisas que nos aconteceram, né? Quem nós somos hoje, mas de toda essa bagagem espiritual de quem nós já fomos, né? Dessa cadeia sucessiva de vidas nas quais a gente já passou. O despertar dos seus potenciais não ocorre de forma abrupta, mas através de um longo período em que o espírito, na sucessão de eventos no espaço e no tempo, se desenvolve por meio do processo evolutivo que transforma o átomo até o anjo, a pedra bruta até o ser integral. Então, eu gosto dessa analogia da cebola porque é mais ou menos isso, né? Seria se tirar as camadas para cada vez mais chegar à nossa essência. Não acontece de uma forma abrupta, né? Senão de uma forma espontânea e gradual. A sabedoria divina, a espiritualidade sabe que a gente precisa desse tempo, dessa maturação, para que a gente possa de fato se encontrar. Então, está tudo certo, né? Tudo no tempo certo, da forma adequada. Sendo assim, o espírito traz consigo o progresso adquirido, o próprio jeito de sentir, agir e se comportar diante do mundo. Então, a gente já tem essa coisa única que reside dentro de nós, né? Esse próprio jeito de sentir, de agir, de se comportar. E a gente pode ver isso muito facilmente na nossa própria família, né? Que apesar da gente às vezes ter alguns hábitos parecidos, de ter algumas coisas ali semelhantes entre nós, a gente percebe que cada um reage de uma forma diferente, mesmo às vezes tendo uma mesma educação, alguns hábitos compartilhados, né? Mas você percebe que as reações são diferentes, o jeito de ser são diferentes, mesmo com gêmeos ali, né? Então a gente vai percebendo essa individualidade que reside em cada um de nós, né? Ao retornarmos à escola terrestre, nos processos naturais da reencarnação, apresentaremos em forma de talentos ou predisposições inatas o resultado de conhecimentos e das vivências adquiridas em tempos remotos, conjuntos de valores organizados e interligados que operam como capacidades ou habilidades naturais. Essas experiências, armazenadas em nosso âmago, constituem as denominadas vocações, do latim vocatio, ação de chamar, intimação, convite. São impulsos internos, independentes da faculdade de raciocinar, ou seja, tendências espontâneas que orientam uma pessoa nas suas atividades interiores e, por consequência, nas exteriores. Então, a vocação seria esses convites internos que residem dentro de nós, né? Esses potenciais mesmo, essas habilidades naturais que a gente já tem dentro de si. Então, também não seria só em forma de vocação trabalho, como em geral a gente costuma assimilar, mas um próprio modo de ser, de agir e se comportar perante o mundo. Então, seria essa coisa única que tem dentro de nós mesmos, né? Então,
talentos, predisposições inatas, né, o resultado dos conhecimentos e das vivências adquiridas. Então, a gente vai se tornando habilidoso à medida que a gente vai fazendo aquilo com mais frequência, né? Como qualquer habilidade que às vezes a gente não tem, mesmo nessa vida, e que com o tempo, e que com o treino a gente vai ganhando esses talentos e essa vocação já seria aquilo que a gente já adquiriu, seja nessa vida, mas também nas outras vidas, essas predisposições que a gente já tem, né? De perceber assim, nossa, isso que para mim parece tão óbvio, às vezes para outra pessoa é difícil, né? Uma das formas, inclusive, que alguns autores falam, demonstram sobre como que a gente descobriria quais os talentos que a gente tem. Então, às vezes, algo que é muito óbvio ou natural para a gente, que a gente tem uma facilidade muito grande, mas que a gente percebe que as pessoas ali ao redor já têm uma dificuldade maior, isso já seria um talento, porque às vezes a gente acha que precisa ser coisas grandiosas, né? E às vezes não, nas pequenas coisas ali do dia a dia, isso vai sendo revelado. Então também não precisa ser algo extraordinário, como às vezes a gente pensa, mas são uma série de habilidades que a gente já conquistou. E às vezes, por não se conhecer, por aquilo ser um trabalho de autoconhecimento, às vezes tão difícil, a gente não percebe que a gente tem uma série de talentos, né? Porque é normal que algumas pessoas falam, ah, mas eu não tenho talento nenhum. Ah, mas isso é para os outros, isso não é para mim. Todo mundo tem habilidades, né? Todo mundo tem isso, que tem uma facilidade maior de fazer, tem predisposições, tem essas habilidades mesmo. E seria o nosso papel ir descobrindo os nossos a partir disso. Às vezes o que para a gente é fácil, para outra pessoa é tão dificultoso, então às vezes é uma coisa óbvia, mas que para o outro não é. Então a gente vai percebendo ali a individualidade mesmo das coisas e como o mundo é diverso, né? Vocação é uma marca de nascença que Deus nos faz em segredo e um dia, sem nos darmos conta, ela se revelará simples e espontânea. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos dos males decorrem do fato de não seguirmos essa vocação. Frequentemente, são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e, por esse deslocamento, comprometem a sua felicidade. Aqui é uma passagem do Livro dos Espíritos, né? Esse comentário que foi feito entre aspas, e comentando, né? Fazendo uma crítica aos pais, que ele fala ali, né? Em geral, por orgulho ou por avareza, seja porque essas habilidades presentes na criança sejam algo simples, algo que não vai ser rentável profissionalmente, né? Ou por não ter um status, né? Uma profissão ou alguma habilidade que não tenha um status tão grande. Então, é, não fazem com que a criança seja estimulada a vivenciar essas habilidades também por conta disso. E ele fala ali, né, a consequência é desviar a criança da rota existencial, daquilo que seria o natural ela fazer, porque são essas habilidades que já estão inatas em nós, né? E, consequentemente, comprometeria também a felicidade dela, né? Então eu acho que é uma crítica razoável que a gente pense, se não formos pais, um dia seremos, ou se já somos, que pensemos sobre isso, sobre ir observando, né, nos nossos filhos, aquilo que reside dentro deles, aquilo que é natural, para que a gente possa estimulá-los, né, e não reprimir, porque em geral, e é uma das coisas que a gente fala, porque, por exemplo, assim, às vezes somos pessoas que não nos conhecemos e às vezes a gente não tem muito bem feito esse trabalho de quais são as nossas habilidades. E uma das formas também de resgatar isso seria o que que na infância a gente gostava de fazer, quais eram as nossas habilidades, o que, que era do nosso interesse. Então, fazer uma listinha ali, se já somos adultos e se queremos analisar, pesquisar um pouco mais, perquirir quais são essas nossas habilidades, esses talentos, é interessante porque é realmente ali na fase da infância, que é criança, né, principalmente ali até os 7 anos, que o espírito, ele é quem é. Então, ele está terminando de completar ali, né? A fase de encarnar mesmo, com a sua personalidade, com todas as coisas. Então, ele está se demonstrando ali o mais autêntico possível. Então,
as suas características, elas ainda estão muito fortes até os 7 anos. Então, é interessante que a gente perquira até os 7 anos e pare depois também. O que que a gente gostava de fazer, o que que tocava a nossa alma, para que a gente também se descubra e que faça esse trabalho. Então, claro, se somos pais ou se um dia seremos, que a gente possa também fazer esse trabalho com os nossos filhos e também conosco, né? Afinal de contas, ainda mais com a expectativa de vida do país, de viver mais de 80 anos, a gente tem tempo e tem possibilidade, independente de qual é a idade que nós temos hoje, né, de perquirir, de se buscar, de se encontrar, né, e de fazer esse caminho de retorno à alma, que, como diz, é uma das coisas que nos dá mais felicidade, gente, é sermos quem nós realmente somos. Isso traz uma felicidade, uma paz muito genuínas dentro de nós, né? E é interessante porque na pandemia, quando a gente teve que ficar, né? Claro, ainda estamos vivenciando a pandemia, mas quando ela era algo assim, naqueles primeiros momentos em que a gente realmente teve que ficar isolado dentro de casa, com os nossos familiares, mas principalmente com nós mesmos, né? É como se fosse uma volta, simbólica à nossa casa interior, ele ficar trancafiado ali dentro de casa, que para alguns foi um martírio, para outros foi uma oportunidade que viram de se encontrar, de se voltar para a casa interior, de olhar para dentro de si e para ver o que, que eu posso fazer com esse meu tempo, o que, que eu posso fazer com isso, que eu não posso sair de casa, mas posso me encontrar. Então, olha que chamado bonito da vida coletivamente, né? Para que a gente se buscasse, para que a gente olhasse para a nossa casa interior e visse se realmente a gente estava seguindo aquilo que a natureza quer de nós, aquilo que é o natural que existe dentro de nós, né? Então, uma série de pessoas foi descobrindo, se descobrindo na pintura, se descobrindo no bordado, criando habilidades, redescobrindo habilidades, né? E que hoje, às vezes, se transformaram, inclusive, na profissão atual, né? Que a gente não vem pregar que as pessoas mudem de profissão, porque vocação não é só profissão, mas é que todas essas habilidades que residem dentro de nós possam vir à tona e a gente possa fazer revelar, né? O que que a gente vai fazer com isso? Uma série de coisas, seja para ser um hobby, então, inicialmente algo que era um hobby pode virar uma profissão, ou mesmo que seja algo que você possa voltar ali para te alimentar, porque isso de fato que são as nossas habilidades, a nossa vocação, o nosso talento interior, quando a vida está difícil também, e isso vai acontecer até com uma certa frequência por vivermos, né, nesse plano de provas e expiações, quando a vida fica difícil, é ali também que a gente se reabastece, que a gente se reenergiza, porque é a alma, né? A alma que está sendo abastecida, que está sendo alimentada. Então, é uma forma também de passar pelos problemas de uma forma mais tranquila. E olha que bonito, né? Porque é isso, é como se a gente estivesse, ao realizar essas atividades, ao desenvolver isso que já é natural dentro de nós, a gente de fato vai se revelando ao mundo. E isso é uma forma da gente alimentar a nossa autoestima, mas principalmente o nosso espírito, que quer vir à tona a todo momento. A nossa essência, ela quer vir à tona a todo momento. E tem uma frase muito bonita do Leonardo da Vinci, esses dias, ouvindo sobre a vida dele, que é absolutamente incrível. Era uma pessoa cheia de talentos, dos mais diversos possíveis, e que tentou, na medida do possível, também trazer ao mundo, né? Ele tem uma frase muito bonita que fala mais ou menos assim: uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá esteve e para lá desejará voltar. E é interessante porque essa frase me vem para uma série de coisas, mas aplicando especificamente ao estudo de hoje é isso. Quando a gente faz algo que nos reabastece, né? Porque esse talento, essas vocações que existem dentro de nós, elas trazem esse reabastecer da alma. E uma vez que a gente tenha sentido isso, gente, e é bonito isso, mesmo que às vezes a gente passe muito tempo sem fazer aquilo, que de alguma forma a gente se desconecte da nossa essência, né, desse talento, dessa vocação, eventualmente a vida vai trazer de novo, porque a gente tem esse sentimento no coração e quem vivencia isso vive querendo voltar para aquele mesmo lugar. Então, não necessariamente precisa ser uma profissão, né? Mas que a gente possa utilizar tempo e gastar tempo, né? Com essas habilidades e com esses talentos que residem dentro de nós, que é como se o tempo todo a nossa alma quisesse voltar para ali.
porque é um ponto que nos faz melhor, que nos faz crescer, que nos faz ser quem realmente somos. E olha que bonito, é como se a gente se procurasse mesmo. Então, mesmo passando muitas décadas, é como se eventualmente a vida fosse levar novamente a gente para aquele ponto. Que bonito, né? Vamos continuar. Desde o instante do seu nascimento, a criança traz dentro de si uma determinação superior que alimenta o seu desenvolvimento físico, psíquico e espiritual, independente dos obstáculos que se apresentarem em sua caminhada. Com a colaboração, a aceitação e os estímulos do pai no ambiente doméstico, ou com a ignorância ou opressão ou a prepotência deles, a criança, mesmo assim, se desenvolverá gradativamente, ampliando e aperfeiçoando suas habilidades inatas e progredirá de forma inexorável e contínua em direção ao objetivo certo. É a força do progresso que existe na intimidade de cada um de nós. Então é interessante, né? Me vem muito aquela questão do Livro dos Espíritos que fala se a gente pode atravancar de algum modo o progresso, né? E ele fala que momentaneamente, porque é como se fosse uma simples pedrinha numa roda gigante que é a vida e que eventualmente um dia aquilo vai acontecer, né? Pode às vezes demorar mais ou menos, mas inexoravelmente, ou seja, necessariamente aquilo vai se dar. Quanto tempo que vai levar, aí já é outra história, mas é a lei do progresso acontecendo, né? Ou seja, os pais podem tanto diminuir esse prazo, né, esse tempo que a gente falou, seja colaborando, como ele disse ali, aceitando, estimulando, né, ou então reprimindo, e aí demoraria mais tempo, né, reprimindo, ignorando, então tentando ali abafar aquele talento, aquela habilidade. Então os pais teriam esse poder, né, de tanto fazer aquilo vir à tona de uma forma mais rápida ou tentando de algum modo atravancar, né? Mas necessariamente aconteceria. A criança pode encontrar impedimentos no recinto familiar, sofrendo com o preconceito, a incompreensão, a rejeição, o perfeccionismo de pais inseguros e neurastênicos que podem prejudicá-la e desviá-la momentaneamente do seu projeto de vida ou trajetória interna. Então, é isso, os pais podem tanto ser aqueles que vão de fato estimular, vão de fato aceitar a criança tal como ela é, ou então rejeitar, né? Mas momentaneamente, porque é como se esses talentos, essas habilidades estivessem sempre à nossa procura e a vida estivesse ali tramando o tempo todo para que isso viesse à tona. Afinal, nós viemos aqui para ser quem nós somos, né? E às vezes é dificultoso até para nós nos encontrarmos, né? É um trabalho ainda difícil para nós, né? Com certeza, são as bagagens espirituais do passado, somadas ao ambiente da vida atual, que modelarão no presente a personalidade infantil. Dessa maneira, podemos afirmar que, em muitas ocasiões, as atitudes dos pais e de outros membros do grupo familiar ou social, ao agirem sobre a criança, acabarão por confundi-la e induzi-la a aceitar diferentes objetivos, a tomar atitudes contrárias ao seu modo de ser, de sentir e pensar, a adotar ideias de ética, moral, religião, filosofia em desacordo com seu senso interior. Então, os pais teriam esse papel, às vezes, de induzir a criança a ir para uma trajetória diferente da que seria a mais adequada para ela, né? Aquela que é realmente a dela. Pode confundir momentaneamente também. E eu acho bonito quando ele fala, porque é isso, a vocação, né? Esses talentos, essas habilidades, elas não são só a nível profissional, né? Dessas habilidades profissionais, mas como ele disse aqui, né? Às vezes ideia de ética, às vezes ideia de moral, de religião, de filosofia. Então, às vezes os pais vêm de uma determinada religião, mas a criança já tem ali alguns outros aspectos, já vem demonstrando, né, outras ideias, crianças que falam sobre a imortalidade, que vivenciam isso de uma forma muito presente, né? Mesmo às vezes os pais não acreditando em reencarnação, né? Então, uma série de coisas que não são só profissionais, né? Mas seja de ética, de moral, de religião, de filosofia, que contrariariam ali o senso interior da criança. Às vezes os pais, então, tentam impor, né? E justamente no ambiente familiar tem origem os chamados problemas infantis, que gerarão no futuro adultos vaidosos, desajustados ou neuróticos.
Os indivíduos que não se deixam levar pela inspiração da sua diretriz inata ou eixo básico e que se identificam com uma imagem construída com base nas expectativas dos outros e nos desejos, valores e atitudes de pais inflexíveis e dominadores, experimentam uma constante sensação de carência, de falta de alguma coisa ou de que algo precisa ser incorporado. Sentimentos crônicos de escassez e frustração as acompanham pela vida inteira. E olha que interessante, né? Sensações de escassez e frustrações que as acompanham a vida inteira. Porque se a criança ali está fora do seu eixo interior, do seu senso de essência mesmo, por estar ali então muito voltada para o exterior, né, vai querer reconhecimento, vai querer o tempo inteiro se mostrar para o exterior, algo que ela não é. Então perde esse senso inato de quem ela é como essência e fica ali o tempo todo no exterior, como ele fala ali, né, com uma sensação de carência crônica e com uma falta de alguma coisa, aquela sensação de que falta alguma coisa, que no final das contas é a falta de nós mesmos, de um sentido, de viver o nosso sentido de vida, que é próprio, que é individual de cada um e que cabe a nós buscar. E aí, nesse momento, né, se estamos falando sobre nós e não sobre as crianças, mas sobre as crianças que já fomos, que a gente não culpe os nossos pais, né? Porque isso é paralisia, inclusive, do nosso próprio processo evolutivo. Foram o máximo que conseguiram fazer. Às vezes os pais também vieram de uma família em que não era possível trazer à tona também essas habilidades, também não tiveram isso, então como dar algo que nem foi dado a eles, né? Então, também sair desse processo de culpabilização do mundo, dos outros, desse vitimismo, de que, então eu sou assim porque meus pais fizeram isso. Claro, entender todo o processo, sair da culpa, mas falar, a partir de agora eu posso tentar fazer isso por mim, né? Porque no final das contas, a evolução é um processo muito individual, extremamente individual. Nós viemos sozinhos ao mundo, vamos embora sozinho também, né? Nesse processo evolutivo e individual. Então, não cabe a nós responsabilizar e ficar ali demais focado no passado, mas sobre quem nós somos a partir de agora e quem nós fomos, como a gente vai fazer isso, né? Quem nós queremos ser, como a gente vai fazer para que essas habilidades sejam reconhecidas e venham à tona, porque é papel nosso também, né? Uma criatura insatisfeita busca sempre inatingível e tenta compensar com uma postura de sempre ser vista ou admirada. Então, olha que interessante, né? Essa falta de si mesmo, essa falta desse senso interior faria o quê? Essa pessoa que quer sempre ser vista, que quer sempre ser admirada, que é muito voltada para o exterior, né? Porque tá ali, o tempo todo querendo fazer as vontades dos outros, daquilo que as pessoas acham que é melhor, porque vieram de uma família assim, porque às vezes já eram espíritos assim, mesmo que a família tenha de certo modo feito um bom papel, às vezes já é uma criatura que vem ao longo do tempo nessa carência excessiva de querer o tempo todo compensar, né? Ser reconhecida, ser valorizada e ali tentando fazer as vontades do outro, mas nunca as dela mesma, né? O grande problema da vaidade humana não é apenas a preocupação com a aparência ou a paixão por aplauso. Acima de tudo, a substituição da orientação interna, oriunda da própria alma, pela orientação externa, a preocupação egóica da busca do status, que leva a pessoa a tentar passar uma imagem por ela idealizada de ser extremamente importante. Então, essa criatura em que falta o senso interior, em que falta o desenvolvimento desses, né, o desenvolvimento nem tanto, mas talvez o revelar desses talentos e dessas potencialidades que ela já tem. Então, essa criatura é muito voltada para o exterior, que quer muito aplauso, que busca incessantemente o status, que busca ser vista de uma forma idealizada, né? Como ele falou ali, né, com essa vaidade excessiva, com esse senso de ser extremamente importante, de demonstrar o tempo todo o seu valor, no final das contas está mascarando uma pessoa insegura, que não se conhece, que não conhece seus potenciais, que está voltada muito para o exterior, né? E como ele falou, a grande questão não é sempre o pior, né? Como se diz assim, o pior não é nem sempre a pessoa querer ser vista, ser admirada, querer ser aplaudida, mas tem uma consequência pior, né? Que é substituir a sua orientação externa por essa orientação exterior.
né? Que é se perder mesmo na vida, né? Então, independente do que aconteça, tá ali o tempo todo buscando a aprovação exterior, a aprovação alheia. A humildade é o contraponto da vaidade. O humilde demonstra sociabilidade amistosa, jovialidade espontânea e vivacidade singular, por substituir a habilidade de estar mais conectado com seu reino interior, ao passo que o vaidoso troca o seu eu verdadeiro por uma identidade simbiótica com o mundo exterior, clubes, associações recreativas, culturais, religiosas, artísticas, políticas e assim por diante. Olha que interessante, né? Então, ele colocando muito esse contraponto de que uma pessoa muito voltada para o exterior teria muito essa vaidade desenvolvida, quando na verdade o ponto, o equilíbrio seria ela se voltar para o interior, se conhecer mais e aí ir buscando essa humildade, essa conquista da humildade, né? E aí é interessante, porque ele fala ali, ao passo que o vaidoso troca o seu verdadeiro eu, que seria o seu interior, quem ele é, com as suas características próprias de ser único, individual, né, com essa marca da presença divina que ele fala muito bem ali no início, que é a única e insubstituível de cada um. E aí, ao ter muito essa orientação voltada para o exterior, ele acha que ele é, por exemplo, a família que ele tem, o emprego que ele tem, né, o status que ele tem, o poder que ele tem, o dinheiro que ele tem, é, e mais, né? Ele acha que ele é, por exemplo, o centro espírita que ele está, ele acha que é aquilo, ele está ali, ele não é aquilo, né? Então, ele fala também, e é bonito, porque é se reconhecer também muito nesse exterior, então, é achar que clube, associação recreativa, cultural, religiosa, artística, política, então, a grande questão não é pertencer, mas é que essa criatura muito voltada para o exterior, ela começa a achar que ela é aquilo, mas, na verdade, como tudo é impermanente, né? Como a lei da impermanência é uma lei da vida, ela não, ela não é aquilo. E ela deveria entender que, na verdade, ela pertence àquele lugar, ela está ali, não tem problema pertencer a esses lugares, mas achar que o seu valor está contido ali. E não é verdade, né? É ter esse senso interior bem firmado de que ela pode vivenciar todas essas experiências de poder, de status, né? De ter alguém do seu lado, mas ela não é aquilo, ela está aquilo, ela é algo muito além que ela vai ter que ir aos poucos, né? Nós todos, aliás, e fazendo esse trabalho de tirando as camadas, tirando essas máscaras que às vezes a gente utiliza nos locais com determinadas pessoas, num ambiente distinto, a gente vai utilizando essas máscaras, quando o ideal seria a gente realmente reconhecer quem nós somos, né? Nós vivenciamos todas essas etapas, todos esses quesitos ali, mas nós somos algo muito além, né? Ser humilde é perceber que existe para cada um de nós um plano vocacional cuidadosamente traçado pela vida maior. A maior dádiva do humilde é sua confiança na organização divina. Ele se norteia pelo seu guia interior, sabe que está tudo sob o controle harmonioso do universo e por isso não teme entregar as rédeas da sua existência para a soberania das mãos celestes. Então, olha que bonito, né? Então, não é esse ser apartado do mundo, confia na vida, confia que tem um plano ali individual para ele, entrega a sua vida nas mãos da divindade, né? Então, quando ora, por exemplo, quando medita, busca a vontade de Deus a seu respeito. E seria isso que a gente deveria fazer, e não ainda num movimento muito utilitarista, muito petitório que às vezes a gente tem, né? De olha, Deus, eu faço isso. Se eu fizer isso, me faz isso. Então a gente tem essas condições ainda, né? Quando essa humildade seria entender o que, que Deus quer a respeito de cada um de nós, se somos únicos, se somos seres irrepetíveis, seria cada vez buscar mais o que Deus espera de nós, né? Quais são os lugares que devemos ocupar a partir disso, né? Então, essa seria a verdadeira humildade. De modo diverso, vaidoso é impositivo, impetuoso e intransigente, não respeitando a determinação superior que há nas criaturas e nas criações.
ele se nutre de uma aura de infalibilidade e de uma tendência obstinada em fazer as coisas com perfeição. Então, ali, vinculando um pouco ali o perfeccionismo a essa vaidade, né? A se sentir à parte, a se sentir às vezes superior a esse plano divino que existe para cada um de nós. E para isso ele cria essa aura de infalibilidade. Bom, então eu estou sempre certo, que eu faço tudo certo, então as coisas têm que ser do meu jeito, quando a vida não é assim, né? E eventualmente a gente vai vivenciando situações para que tudo isso venha à tona, para que a gente saiba se olhar de verdade e para ver o que, que tem que ser consertado, o que, que tem que ser modificado dentro de nós, né? Então, olhar para cada um de nós, das nossas vivências, daquilo que a vida vem às vezes tentando nos dizer e que a gente vem renegando, né? A humildade não é tão somente uma entre as qualidades ou potencialidades humanas, é também aquela que salvaguarda todas as demais. E para mim, humildade é muito essa busca desse reino interior. Então, ao mudar esse paradigma, não do que o externo quer de mim, mas do que eu tenho como potencial inato dentro de mim, com as minhas tendências, com os meus talentos, com as minhas habilidades, tentar entender um pouco mais sobre mim, né? Tentar buscar quais são de fato isso que eu gosto de fazer, isso que a minha alma chama o tempo todo, clama o tempo todo, e que às vezes eu estou ali é, tão voltado para o exterior ou com tantas vozes, né, com aquela ruminação mental que pouco me escuto, que pouco me entendo. Então, trabalhar mais nesse sentido, de se descobrir. E, gente, independente da idade que a gente tenha, de achar que a gente não tem mais tempo, de achar que isso é besteira, isso somos nós. E a busca de nós mesmos talvez seja a nossa grande função aqui na Terra. Né? Porque a partir de nos entender e de nos modificar é que vão ser travadas todas as nossas experiências, sejam com as pessoas, sejam as situações e até a forma como a gente olha para Deus, a forma como a gente entende esse espiritual, essa divindade maior que está muito além de nós, né? Então é isso. Ele fala que a humildade não seria algo que a gente deveria buscar, né? A humildade não é tão somente uma das qualidades. Então, claro, a gente tem que ganhar essa potencialidade, essa qualidade, mas é ela, inclusive, que vai salvaguardar todos os demais. Então, é imperioso que a gente, na verdade, faça esse trabalho de ausculto interior e de revelação dessa parte de nós, né? Porque é com a humildade que a gente vai salvaguardar, vai garantir todas as nossas outras qualidades e potencialidades. Então é isso. Eu espero que de algum modo esse estudo tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. Para mim, eu sou imensamente grata por esse trabalho. Eu sempre gosto de repetir, porque é uma verdade muito verdadeira, sendo ali aqui bem prolixa. Mas é isso, que a gente possa ir nesse trabalho semanal de se descobrir. Né? Se possível, que a gente faça uma listinha. Bom, quando eu era criança, o que eu gostava de fazer? Eu já fiz essa lista, eu tenho ela guardada até hoje, vez ou outra eu recorro a ela. Algumas habilidades eu fui olhando ali, né, tentando vivenciar, e aí sempre guardar um espacinho na semana para tentar desenvolver aquilo que às vezes está meio parado, porque eventualmente a nossa vida caminhou por outros rumos e está tudo certo também. Mas é isso, e se descobrindo cada vez mais, criando esse espaço interior de se entender, de se melhorar. Então, seria o ideal a gente fazer essa listinha e recorrer a ela com uma certa frequência. Um tempinho livre, vamos ali tentar nos resgatar. E se não tiver esse tempinho livre, conquistar esse tempinho livre, porque é um dos tempos mais preciosos que a gente tem, se não o mais importante. Mas é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até logo.